Olá pessoal, eu sou o Délio Martins e esse é o seu canal Servidor Público. Hoje vamos falar sobre 3 assuntos: Receita Estadual, Previdência do Servidor Público e Estabilidade do Servidor Público. São assuntos que parecem não ter correlação, mas estão intrinsecamente conectados. Antes de entrarmos no assunto, se inscrevam no canal, ativem o sininho e deem um like no vídeo. Vamos começar falando sobre a Receita Estadual. Vamos lá. O Estado vive falando que está quebrado, que não tem dinheiro. Isso o governador grita aos 4 ventos, que não tem receita no Estado. No entanto, o Estado vem batendo recorde de arrecadação. Inclusive, existe uma situação muito delicada e pouco conhecida, que é a questão das isenções fiscais. Para quem não sabe, a isenção nada mais é do que você, cidadão, e eu, todos nós, pagarmos o imposto, e esse dinheiro não chegar no Estado, porque ele fica no bolso dos grandes empresários. São grandes empresários mesmo, não são os pequenos. Há exemplo de grandes concessionárias, indústrias que estão no estado de Goiás e recebem aproximadamente 10 bilhões de reais por ano de tributo que você e eu pagamos. Esse tributo não chega no Estado, ou seja, mais de 10 bilhões por ano de tributação que nós pagamos como cidadãos não chega na administração pública. E dizer que a administração pública está quebrada, ao mesmo tempo em que o Estado, o governo, permite que empresas não paguem, não repassem o valor que ele desconta de você, que ele cobra de você, não é justo. Então, a questão da receita do Estado, que ele não tem condições de pagar o servidor, que a folha onera demais, isso é balela. A verdade é que o Estado renuncia à receita. E dizer que essas renúncias, essas isenções são para trazer essas empresas para o Estado e que isso gera emprego, gera economia, não é bem verdade. Até um certo ponto, sim, mas 1.000 empregos, 2.000 empregos num estado do tamanho do estado de Goiás, para uma arrecadação de 10 bilhões, é muito por ano. Acredito que não valeria a pena, não compensaria a permanência dessas isenções. Mas sem entrar nessas questões políticas e já partindo para a análise sobre a estabilidade do servidor, a gente chega à seguinte conclusão. Falam tanto que o Estado não tem dinheiro, a administração pública de forma geral, o governo federal saiu hoje, inclusive, dia 8 de fevereiro de 2020, uma notícia no Popular do Guedes chamando o servidor, do ministro, chamando o servidor público de parasita e criticando o servidor, dizendo que os servidores ganham muito, que eles tiveram um aumento acima da inflação. Bom, que mal tem nisso? O servidor ganha muito? Depende do cargo, depende do que faz, depende da correlação entre custo e benefício para a administração, mas dizer que o servidor ganha muito é relativo. Dizer que o servidor é um parasita, isso é um absurdo. O servidor nunca é o parasita. A administração se faz através dos servidores públicos. O serviço público só chega no cidadão através do servidor público. Então, essa questão da estabilidade ela é importante. Por quê? Por que brigam tanto com a estabilidade? Geralmente, todos que têm essa ideia de que a estabilidade é uma benesse para o servidor, não entendem que na administração pública não é casa de uma pessoa específica, não é empresa do político, não é o quintal da casa dele onde ele pode mandar e desmandar. Na verdade, a estabilidade ela é uma defesa da sociedade, ela é uma garantia para a própria sociedade de que o servidor, por mais que ele receba uma ordem inconstitucional, uma ordem ilegal, ele vai continuar fiel à lei, porque ele pode, porque ele não vai ser demitido simplesmente porque o chefe dele mandou ele cometer um crime e ele não cometeu. O chefe mandou ele fazer vista grossa e ele não fez. Isso é estabilidade. Não é, agora eu passei no concurso, não preciso mais trabalhar. Mentira.
Dizer que a demissão de servidor não ocorre, poderia ocorrer, em alguns casos até deveriam ocorrer, não ocorrem por quê? Porque a administração sequer se organiza para poder fazer bem feitos os processos disciplinares. Grande maioria são nulos por questões de falta de técnica. O servidor poderia ser punido por desídia? Poderia, está lá na lei já. Inclusive, a 10.460, que é a lei do Estado de Goiás, que é do ano de 1988, já prevê, desde a sua redação originária, que o servidor que for desidioso, for faltoso, não prestar bem o seu trabalho, ele pode ser punido. Repreensão, suspensão de até 90 dias, demissão. E a reincidência só vai aumentando a pena. Ou seja, dizer que estabilidade é benefício para que o servidor chegue, entre no estado e fique, preciso mais trabalhar, já passei no concurso, a dificuldade era passar no concurso. Não, não é bem assim. E pelo contrário, nas minhas andanças e como eu atendo muito servidor público aqui no escritório, eu não vejo o que falam dos servidores. O servidor trabalha muito. A grande maioria trabalha até demais. Por quê? Porque não são reconhecidos. E, infelizmente, a sociedade ainda vê o servidor com aquela peste lá da época do Império, quando o Estado começou a ter uma formatação parecida com a atual. E isso mudou bastante. Muitos querem o concurso, mas não gostam do servidor público. É até uma incoerência. Mas, já encerrando esse assunto sobre a estabilidade do servidor público, que não é benesse, ela é uma garantia da sociedade, não é também do servidor. Vamos analisar a questão da Previdência. Recentemente saiu uma notícia dizendo que o Estado de Goiás agora já vai começar a aplicar uma alíquota diferenciada para o aposentado, que na verdade ele está reduzindo a isenção. O governador prometeu para alguns servidores que não iria aumentar a alíquota. E realmente, na PEC da Previdência, que passou e hoje é emenda constitucional, inclusive, emenda constitucional número 65, nessa emenda constitucional, ela prevê que a isenção, que até então era do teto do regime geral, ou seja, o servidor ganhava R$10.000 de aposentadoria, até 5 mil e pouquinho, que era o teto da Previdência até o ano passado, ele não pagava a Previdência. Então, os 14,25% desde 2017 eram aplicados apenas no que excedia esses 5 mil. Ou seja, metade só da aposentadoria dele era tributada em relação à ao fundo previdenciário do aposentado. Hoje mudou. Não é mais o teto do regime geral. Agora é um salário mínimo. Então, esse servidor que ganha, por exemplo, e temos inúmeras aposentadorias e pensões até R$5.000, que hoje poderiam ser até 6.101, que é o teto do regime geral atual, eles seriam isentos até a redação da Constituição Estadual, até a edição da Emenda Constitucional 65. Depois da Emenda Constitucional 65, esse servidor e esse pensionista que ganha até R$6.000, ele vai pagar a Previdência. Ele vai pagar hoje R$ 720,48 se ele receber no teto do regime geral, que é 6.101. Para quem não pagava nada, vai começar a pagar. Só vai ser isento quem receber um salário mínimo ou menos, como pensão ou proventos de aposentadoria. Infelizmente, o Estado fez isso. Tem que ser questionado? Sim. Inclusive, hoje saiu uma notícia que alguns sindicatos já estão se organizando para questionar a alíquota de 14,25%. E essa alíquota realmente é questionável, porque sequer a emenda constitucional, a ação direta de inconstitucionalidade contra a emenda, a Lei Complementar 101, que havia já trago de 11% para 13,25% a alíquota da Previdência,
ainda sequer foi finalizada no STF e ela já tinha sido declarada inconstitucional. Ou seja, se o aumento de 11 para 13,25 foi inconstitucional, o de 13,25 para 14,25 também é inconstitucional. Então, há como questionar? Sim, e já tem movimentação nesse sentido para se questionar a constitucionalidade desse índice. Agora, quanto ao limite da isenção, já é um pouco mais complicado. Teremos que aguardar a posição a nível federal, a situação se concretizar a nível federal, para depois a gente poder analisar se essa movimentação é constitucional ou não. Mas tudo cheira a inconstitucionalidade. Mas vamos lá. Se tiver como questionar, será questionado. Os sindicatos hoje já estão bastante atuantes, ficaram espertos, porque infelizmente, e hoje esse vídeo foi gravado para fazer uma denúncia de uma campanha feita pelos governos a nível federal e estadual contra o servidor público. O funcionalismo público não é o mal do Estado. O mal do Estado é o governo. O mal do Estado é o político. O servidor efetivo, aquele que ou prestou concurso ou já estava na administração antes de 85, esses trabalham. Esses é que levam a prestação do serviço público ao cidadão. Esses é que tem estabilidade, porque o comissionado não tem estabilidade. O político também não tem estabilidade, porque você, nós podemos tirá-los de lá. E é o nosso papel hoje analisar e saber que o servidor público não é culpado pela má gestão dos governos, de nenhum deles. E não teve nenhum governador até hoje santo ou que passou a mão na cabeça dos servidores. Por isso, servidores, fiquem atentos, busquem seus direitos, questionem e qualquer dúvida, qualquer questões que vocês quiserem que eu traga aqui no canal, enviem um e-mail para mim, que estará na descrição do vídeo. E até mais. Um abraço.